Boa tarde a todos que estão acostumados a acompanhar conosco o estudo do Evangelho dessa forma virtual, até que tenhamos permissão para nos reunirmos novamente presencialmente. Para isso precisamos ser pacientes mais um pouquinho, mas sempre confiantes, sabendo que o Evangelho nos traz paz, conforto espiritual e serenidade, nos aproximando de Jesus, principalmente nas horas de dificuldades. Vamos nos ligando a todas as equipes espirituais que coordenam a nossa Casa Bendita, Lar de Jesus, pedindo a proteção e sustentação necessárias para que possamos, através do Evangelho, nos reabastecermos com a luz de Jesus. Graças a Deus. A lição para a nossa reflexão de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, é a lição número 59 e o título é Os Amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Frase de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Quando Paulo escreve essa epístola aos Hebreus, ele se encontra preso em Roma, já em avançada idade, mas como ele possuía a cidadania romana, ele recebeu uma custódia líbera, que é o tipo de uma liberdade condicional, que permitia que ele não ficasse em cárcere e andasse onde quisesse ir, apenas acompanhado por um guarda. Assim, após se instalar num aposento simples, ele escreve essa epístola que, segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, foi emocionante. Percebendo que já estava no final da sua missão na vida terrena, ele escreve aos homens de sua raça, os hebreus, que foram os que primeiro tinham ouvido as pregações do Evangelho. Mas ao passar dos anos, muita coisa teria acontecido e havia o perigo de muitos deles já estarem desvirtuando as recomendações do apóstolo. Ele não se dirigia ao povo hebreu todo, mas àqueles que tinham aceito as mensagens dele, as pregações, os ensinamentos de Jesus e conservavam na essência. Muitos já estavam esquecidos e se distanciaram, então não adiantava. A esses que perseveraram e que se mantinham fiéis aos ensinamentos,
Paulo se dirigia e os chamava de amados e recomendava eles que esperavam coisas melhores. Quem esperava coisas melhores? Ele próprio, Paulo, a espiritualidade superior e Deus. O que são as coisas melhores? São os atos daqueles que não deixaram se enfraquecer na fé e na convicção de que Jesus foi e terá que ser sempre para os que entendem o Evangelho, o caminho, a verdade e a vida. O instrutor espiritual fala nessa reflexão que vemos com amargura o progresso aparente dos ímpios, aqueles que com o tempo se tornaram descrentes, não seguiram mais os ensinamentos, as leis divinas da forma que receberam. Coloca também que é de admirar a atitude material inferior como a falta de escrúpulos quando se percebe a pessoa que aprendeu os ensinamentos e mesmo assim valoriza mais os bens materiais, como ele diz muitas vezes, colocado na esfera financeira. Quando se pergunta onde está o Senhor que não vê essas coisas acontecerem, devemos ter em mente o seguinte: Deus não criou o mal, criou o bem, criou o homem e deu ao homem o livre-arbítrio. A escolha, portanto, é do próprio homem. Ele é livre para escolher o caminho, mas responderá pelos seus atos na justiça divina. Aqueles que exclusivamente adquirem bens nas vantagens transitórias são dignos de piedades mesmos, pois deixarão tudo ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece com aqueles que acumulam riquezas espirituais. Esses são os amados de Deus que despertaram para os ensinamentos de Jesus, deram o devido valor aos bens do espírito e, mesmo que passem por dificuldades materiais e financeiras, têm sempre o que oferecer ao próximo. Os que ouviram e aprenderam os ensinamentos de Jesus e guardaram a essência para aplicar na vida terrena, terão a marca dos amados de Deus, pois aplicaram as orientações na hora das alegrias e das tormentas, sem se afastarem do caminho verdadeiro de amados do Pai. Do ímpio, aquele que ignorou o caminho indicado pelo apóstolo Paulo, seguindo o exemplo do Mestre Jesus, só sobrará o que ele amontoou: a riqueza material, a avareza, a descrença em valores do espírito. Do ignorante, como diz Emmanuel, só receberemos perguntas loucas, como, por exemplo, como Deus deixa acontecer essas coisas, deixa acontecer isso, aquilo, imaterialidade e corrupção? Entretanto, Paulo deixa bem claro e exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Se nós recebemos do Pai Criador a presença material e espiritual do Filho Jesus, se recebemos do Mestre todo o roteiro de vida através do Evangelho, se Deus nos deixa Paulo, o apóstolo que Jesus escolheu para levar a luz dos seus ensinamentos a todos os povos, Deus nos deixa Emmanuel, Chico Xavier, para nos trazer esse divino legado até os nossos dias e que permanecerão para sempre. Eles, Deus e esses grandes mensageiros, esperam que nós reflitamos e aceitemos tudo isso para a nossa vida material e espiritual. Que a paz de Deus permaneça entre nós. E agora vamos nos preparando para realizarmos as vibrações. A partir desse momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, com Jesus e com todas as equipes espirituais do Lar de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial
e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar os nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e a do corpo físico. Vamos vibrar pelo lar de Jesus, que nos acolhe, e por todas as assistências ali realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações e os que trazemos em nosso pensamento, para que sejam envolvidos em bênçãos de amor, paz e alívio. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelos nossos entes queridos que neles se encontram, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz, que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos que estamos aqui nesse momento, reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança em Deus. Que recebamos nesse momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.